Ansible versus Terraform. Eu devo utilizar Domain Driven Design em tudo? Quais livros eu tenho que ler em 2024? Como escolher a melhor arquitetura para o meu software? Essas são as perguntas que eu quero responder nesse vídeo e, sem dúvidas, elas vão te ajudar muito para tomar algumas decisões que vão fazer toda a diferença na sua carreira. Então, roda a vinheta e vamos bater esse papo. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley e hoje eu quero responder algumas perguntas que muita gente tem feito e que sem dúvida são totalmente pertinentes e vão te ajudar pra caramba aí no seu dia a dia. Mas não esquece, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like nesse vídeo e também, não esquece também, eu tô deixando um link aqui na descrição onde eu mostro todos os treinamentos que a gente tem que vão poder fazer a diferença na sua carreira, inclusive pós-graduações, MBA, curso Full Cycle e tudo mais. Clica e um consultor entra em contato contigo para entender o seu momento da carreira. Agora é o seguinte, pessoal, sem mais delongas, vamos aí às perguntas para eu conseguir te ajudar pelo menos nesse início de 2024. Vamos nessa. Ansible versus Terraform. Quando eu devo utilizar um, quando eu devo utilizar outro? Vamos falar sobre isso, pessoal. Seguinte, primeiramente eu quero dar uma ideia geral do que essas duas ferramentas fazem e eu vou dar a minha opinião sobre quando usar uma e quando usar outra, tá? Então vamos lá, vamos começar com o Terraform. O Terraform, ele é uma ferramenta criada pela HashiCorp e essa ferramenta, ela permite de forma declarativa que você defina a sua infraestrutura como código. Então você vai definir tudo o que você quer, você vai rodar um comando e ele vai aplicar isso no seu cloud provider, por exemplo, e vai subir sua infraestrutura. Vamos dizer que você precisa de 5 máquinas, um load balancer, você precisa criar uma virtual private cloud, você precisa também criar um banco de dados, liberar as permissões e tudo mais. Então com Terraform você configura tudo isso, dá um comando, ele sobe tudo isso, e se você dá um destroy, ele vai matar toda essa infraestrutura. Então o Terraform, ele é muito utilizado para provisionamento de recursos. Agora, e o Ansible? Quando que a gente utiliza o Ansible? O Ansible também nos permite fazer provisionamento de recursos da mesma forma como o Terraform. Agora, a grande diferença é que o Terraform, ele funciona de forma declarativa. Isso significa que ele consegue saber quais recursos ele já provisionou, quais ele não provisionou, quais recursos têm que ser alterados ou destruídos para criar um novo, tá? Ou seja, ele trabalha com uma pegada de idempotência, ou seja, ele consegue fazer alterações somente na diferença do que você trabalha. O Ansible, ele trabalha de forma imperativa. Então, o que que significa? Você cria uma receita de bolo e você fala o seguinte para ele, ó, executa esses comandos, essas operações nessas máquinas que eu estou passando aqui para você. E ele vai chegar e vai executar tudo isso. Também tem recursos que você consegue provisionar também sua infraestrutura. Você consegue rodar comandos no Ansible, por exemplo, para subir máquinas na AWS, coisas desse tipo. Porém, ele, pelo fato de ser de forma hiperativa, o que vai acontecer? Imperativa, quer dizer, o que ele vai fazer? Ele vai normalmente executar tudo que ele já executou. Ou muitas vezes ele até entende que ele já executou tal coisa, mas ele tende a repetir muita coisa. Então, o Terraform, ele é mais inteligente, tá? Para provisionar esses tipos de recursos. Agora, por exemplo, quando eu utilizo o Ansible, quando eu tenho muitas tarefas repetitivas para fazer na minha infraestrutura, tá? Então vamos imaginar o seguinte, imagina que você tem 50 máquinas e você tem que fazer uma atualização das 50 máquinas, você tem que instalar o web server, você precisa realizar um monte de configurações. Então o que que acontece? O Ansible, ele vai te ajudar muito nisso. Você coloca ali um arquivo todos os IPs dessas máquinas, ele vai fazer o login via SSH, ele vai executar tudo e acabou. E ele consegue fazer isso de forma totalmente automatizada, ao invés de você entrar máquina por máquina e executar esses tipos de coisa. Novamente, pessoal, Terraform consegue também fazer execuções de coisas parecidas com o Ansible. E o Ansible também consegue fazer algumas coisas parecidas com o Terraform. Porém, se eu for utilizar, eu vou sempre utilizar Terraform para provisionamento de recursos e Ansible para fazer configurações. Agora, vamos para a nossa pergunta número 2. Devo utilizar Domain Driven Design em tudo? Vamos lá, galera. Primeira coisa, eu quero que você entenda rapidamente o que é Domain Driven Design. Domain Driven Design
tá? O conceito ele foi criado pelo Eric Evans e a ideia é que você ataque a complexidade no coração do software. Ou seja, muitas vezes quando a gente desenvolve, a gente já sai criando software do nada. E o Domain Driven Design, ele faz a gente entender de cara qual é o domínio, qual é a dor que a gente vai ter que resolver. Tá? E quando você entende essa dor, você consegue mapear de forma estratégica os problemas, dividindo ali o seu domínio em pequenos pedaços, algo que a gente chama de subdomínio, onde esses subdomínios, quando eles se juntam, você tem o domínio completo, ou seja, o coração do seu software. Fora isso, o Domain Driven Design, ele prega que você tem que ter uma linguagem única, universal para o software inteiro, para que os subdomínios, eles consigam funcionar de forma até um pouco mais independente, de acordo com a própria cultura organizacional ali da empresa, tá? Então, o Domain Driven Design, ele vai muito, mas muito além do código. Eu diria que o código do Domain Driven Design, os padrões de projeto que você utiliza, são apenas detalhes. De forma geral, você pode utilizar Domain Driven Design em tudo. Você deve? Eu acho que não, tá? A gente tem aí diversos softwares que muitas vezes eles não passam de cadastros crudes, que tem pouquíssimas regras de negócio e coisas desse tipo, coisas muito simples. Então, nesse caso, eu não utilizaria Domain Driven Design. Agora, se você vai pegar uma solução complexa, muito grande, que envolve diversas áreas, que envolvem muitas pessoas, o Domain Driven Design simplesmente ele vai te ajudar muito, tá? Então, normalmente, eu não falo que existe uma bala de prata, mas, de forma geral, Domain Driven Design, talvez para sistemas muito simples, seja uma forçação de barra, mas para sistemas mais complexos eu recomendaria que você utilizasse. Agora, vamos para a nossa pergunta número 3, tá? Quais livros devo ler em 2024? Essa pergunta é muito louca porque existem muitos livros que são importantes para você ler. Falando em livros técnicos, eu recomendo que você leia o Learning Domain Driven Design, é um livro novo sobre Domain Driven Design, tá? Eu recomendo que você aprenda a linguagem Go em 2024, então tem um livro muito famoso ali para a linguagem Go, tá? Deixa eu até pegar aqui os livros de Go que eu recomendo, espera um pouquinho. Deixa eu até pegar aqui. Ó, eu recomendo para você dar uma olhada em Go, tá? O The Go Programming Language, tá? E também que você leia o Concurrence in Go, para a parte de concorrência, tá? Então isso aí vale muito a pena você ler, caso você queira aprender a linguagem Go, tá? Agora, de forma geral, eu recomendo que você leia um livro. Esse livro, ele não é técnico. Mas esse livro ele vai mudar a sua cabeça da forma como você trabalha, da forma como você vê a sua vida a longo prazo, tá? E o nome desse livro é chamado de The Infinite Game, tá? Eu acho que o jogo infinito. Dá uma olhada nesse livro, tá? Ele é um livro que eu já li umas 3 vezes, eu tô lendo novamente, e ele muda totalmente a forma como você pensa, tá? Como você vai mudar o seu mindset, falando a linguagem de muita gente aí, tá? Então, eu super recomendo que você leia esse livro, tá? Faz diferença mesmo. Inclusive, eu começaria por esse livro ao invés de começar pelos livros técnicos, tá? Então, tá aí os livros que eu recomendo que você comece esse ano. A última pergunta que a gente tem é: como escolher a melhor arquitetura para o meu programa? Bom, pessoal, primeira coisa, você tem que entender o que é arquitetura de software, tá? Muita gente confunde arquitetura de software com organização de pastas, confunde arquitetura de software com Domain Driven Design e acaba gerando um monte de confusão. Primeira coisa, você tem que entender que a arquitetura de software é algo normalmente intencional que você faz, tá? Que visa entender como o programa vai se comportar ao longo dos anos, visa entender quais são as restrições de negócio e os atributos de qualidade do seu software. Baseado nisso, você vai tomar decisões para que o seu software ele dure muito ao longo do tempo. Software é muito caro para as empresas desenvolverem. Então, se a cada ano, a cada semestre, ela tiver que sair refazendo o software, vai ser muito custoso e ela nem vai ter
terminado de pagar o que ela gastou por aquele software. Então, eu não diria qual arquitetura você deve utilizar. Eu diria que você tem que entender o seu problema e, baseado nesse seu problema, você pode, inclusive, utilizar múltiplas arquiteturas no mesmo software. Olha só que legal. Eu posso pegar uma arquitetura muito simples para fazer as partes de CRUD, eu posso pegar algo um pouco mais complexo, mas que vai garantir que o coração do software ele vai ficar mais intacto. Eu posso tomar decisões ali pensando em arquitetura hexagonal para separar a aplicação do mundo externo, tanto na parte de entrada quanto na parte de saída. Eu posso ir muito também para a linha do Uncle Bob com Clean Architecture, né? Então, assim, depende muito. Mas o grande ponto que você tem que entender é o porquê que eu quero utilizar a arquitetura de software. Por que eu não posso sair fazendo todos os CRUDs de qualquer jeito? Então sempre pense que o software tem que durar muito ao longo do tempo. Por que eu acho que você não deve pegar as partes simples do seu sistema e resolver com arquiteturas complexas? Porque você pode estar fazendo algo que a gente chama de over-engineering, tá? Isso aí vai fazer que você gaste muito tempo em coisas que não geram um valor tão forte para o software. Então, nesse caso, eu criaria em volta do software, tá, as partes mais simples, uma arquitetura extremamente simples, que não gaste muito tempo, e no meio do software, tá, a gente cria algo um pouco mais rebuscado, que a gente sabe que tem que ter mais estabilidade. Normalmente, quando a gente chama isso de middle out, tá? O meio do software é onde contém as partes mais críticas, você capricha e em volta você cria as coisas de uma forma mais simplificada. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer, as perguntas e respostas de hoje. Novamente, tá? Deixe seu comentário, façam outras perguntas aí também para os próximos vídeos. E não esqueça, na descrição tem um link se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, tá? Clica aí nesse link, a gente vai entender o momento da carreira que você tá e a gente vai trazer o treinamento certo para você evoluir na sua carreira durante esse ano todo. Vamos nessa, até mais e um grande abraço.